Na Rede Escola de hoje, os destaques são os educadores vencedores do Prêmio Professores do Brasil. De reconhecer aquele trabalho escondido, aquele trabalho que acontece em pequenas ou grandes escolas, em periferias, na área rural, nas áreas indígenas e que de outra maneira ficariam ali restritos. Na quarta reportagem da série sobre o papel educativo dos filmes de animação nas escolas, vamos conhecer os detalhes desse gênero cinematográfico. A importância da educação infantil para a formação da criança. A literatura infanto-juvenil e as preferências dos jovens estudantes brasileiros. Eu tenho vários livros preferidos, mas o que eu mais gosto mesmo é da Joaninha Sem Pintinhas. E abrimos esta edição da Rede Escola com o reconhecimento de uma das figuras centrais no processo de ensino e aprendizagem. É claro que estamos falando do professor. Reconhecimento porque final de ano é quando acontece a entrega de uma das principais premiações aos educadores brasileiros. É o Prêmio Professores do Brasil, que este ano completa 11 anos de existência. Uau! O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do MEC com instituições parceiras. Para participar, os professores enviaram um relato da prática pedagógica desenvolvida com seus alunos no ano de 2018. E este ano foram distribuídos R$305 mil aos vencedores, que também serão agraciados com viagens educativas pelo Brasil e pelo exterior. Tudo começou com uma ideia que foi posta em prática na sala de aula e deu certo. Foram mais de 4 mil inscritos e hoje a gente vai conhecer os vencedores da etapa nacional da 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil. A entrega dos prêmios, que tem por objetivo reconhecer, estimular e divulgar ações bem-sucedidas em salas de aula, aconteceu na Escola Sesc de Ensino Médio, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela TV Escola. No palco e na plateia, a emoção de todos que se dedicaram dentro das salas de aula a promover uma educação de qualidade. São projetos lindos, maravilhosos, emocionantes, que trazem uma realidade das suas comunidades, então ganhar, sim, foi incrível. Quando a gente reconhece que o professor, eu acho que ele volta mais motivado, a comunidade volta, os olhares também para aquele professor e a escola também como um todo, aquela comunidade escolar, sente-se valorizada por ter reconhecido o esforço de todos. Ter essa oportunidade de estar vivenciando e estar compartilhando é de uma magnitude grande, é de uma esperança enorme de que no Brasil professores como eu conseguem fazer um trabalho de qualidade. O prêmio ele tem como o principal mote a possibilidade de termos um acervo de práticas educativas bem-sucedidas que podem ser replicadas. Reconhecer aquele trabalho escondido, aquele trabalho que acontece em pequenas ou grandes escolas, em periferias, na área rural, nas áreas indígenas e que de outra maneira ficariam ali restritos. Quando a gente chega lá em Pernambuco, naquela comunidade do campo, os alunos vão olhar e vão dizer: essas placas, esses troféus, eles representam frutos de estudo, de dedicação e que o conhecimento transforma cada um e juntos transformamos o mundo. Em 2018, o prêmio foi dividido em 6 categorias, sendo 3 do ensino fundamental, além de creche, pré-escola e ensino médio. É uma forma também de acreditar que todos aqui estão unidos pela educação e que acreditam, né, nessa prática do professor também pesquisador, autoral. Esses professores saem daqui muito mais motivados a continuar esses trabalhos já muito exitosos, trazendo mais oportunidade para quem mais precisa. Agora eles estavam mandando a foto, tem um monte de gente do lado de fora de casa, tá todo mundo comemorando. E o coração, como é que tá? O coração tá igual a produção deles, não para, tá assim, ó. Voltar com o troféu para casa é assim, é voltar com uma história nas mãos, né? Uma história de alfabetização, como eu disse, de investimento numa perspectiva de alfabetização que eu quero continuar aí até para depois de aposentar. Para nós, a TV Escola, é muito interessante porque nós criamos o programa Professor Presente, que transforma a experiência individual desses muitos professores que vêm numa experiência coloquial que a TV Escola
permite, porque os professores se dirigem aos colegas do país inteiro. Então, é uma oportunidade única, né, de intercâmbio e de conhecimento, experiências valiosas. E dentro do Prêmio Professores do Brasil, a TV Escola, pela primeira vez, ofereceu aos educadores uma premiação para aqueles profissionais que melhor adotaram o uso da linguagem de mídias para diferentes áreas do conhecimento. Vamos ver como foi o trabalho desses educadores que venceram esta categoria do Prêmio Professores do Brasil em sala de aula. Lugar de mulher é onde ela quiser. E esse é o nome do projeto da professora Jeane, uma das 5 selecionadas de boas práticas do Prêmio Professor Brasil. Eu aproveitei o Dia Internacional da Mulher para trazer algumas questões para a sala de aula e eles não quiseram que acabasse ali, sabe? Eles queriam mais. Para despertar o interesse no conteúdo das aulas, a turma visitou exposições, viu videoclipes e assistiu filmes que contavam a história de grandes artistas mulheres. Eles sentiram muito mais afinidade de aprender sobre a Frida Kahlo assistindo o filme dela, sobre a Margaret Keane assistindo o filme dela. A gente viu bastante da Frida fazendo trabalho, que foi o processo Não Me Calo, e fizemos até tipo uma, entre aspas, passeata pela escola com cartazes, uma porção de coisa e para toda a escola, foi onde impactou a escola. Muda um pouquinho da gente, isso dá um gostinho de quero mais, dá um gostinho de esperança. Eu gostei muito da Frida, muito mesmo. Porque aí você também vê, assim, fala, poxa, eu posso ser assim, sabe? Ver tantos passos importantes, ainda mais com mulheres na história, isso é muito importante. Cada vez que um professor ganha um prêmio, outros são influenciados. E a escola vai melhorando. E além da Jeane, outros 4 professores também foram premiados na categoria Boas Práticas no Uso de Linguagem de Mídia. Vandete leciona em Brasília e criou o projeto Uma Mensagem para Você. Para incentivar o gosto pela leitura e escrita dos alunos, ela usa formatos de texto muito comuns do dia a dia, os aplicativos de celular. Eu percebi que o celular e escrever no WhatsApp era um interesse legal deles. Então, eu imprimi celulares de papel e ofereci esse espaço de escrita novo para eles. E foi um sucesso absoluto. Em Minas Gerais, a professora Lucilene desenvolveu um trabalho sobre um tema muito importante e difícil na sala de aula. Foram os alunos que colocaram o suicídio no top da lista. Eu jamais, se fosse depender de mim, essa ideia não partiria de mim. Então, o projeto é todo dos alunos. E na medida em que o estudo foi acontecendo, nós vimos que nós tínhamos material suficiente para fazer uma campanha educativa por toda a escola. Muitos dos que mais se empenharam na campanha são alunos vulneráveis, com quadros depressivos, né? Esse ano a campanha teve segmento no Setembro Amarelo e alguns alunos já pediram pela campanha. Houve alunos que já entregaram lâminas para os alunos protagonistas. Então, assim, refletiu nos alunos protagonistas, mas em toda a comunidade escolar também. A professora Maria Lúcia Oliveira, da Paraíba, percebeu nos filmes uma forma lúdica, prazerosa e eficiente de falar de temas transversais, como, por exemplo, o bullying e a preservação do meio ambiente. A gente, professor, fica procurando inovações. Então, sempre eu percebia que os alunos questionavam a questão de não ter o acesso à internet para assistir filmes que eles escutavam das escolas privadas. Como minha cidade é pequena, não tem cinema, então eu resolvi fazer um cinema na escola. O 5º vencedor vem de Rondônia e é o professor Luiz Suruí, que junto com os alunos criou um aplicativo para registrar e divulgar a cultura da aldeia Paiter Suruí. Assim, ele também conseguiu estreitar os laços dos alunos com a sua própria história e comunidade. Os alunos fizeram entrevista com os sabedores mais velhos, né? A própria produção deles, eles registraram e repassaram para mim estar indo à cidade, colocando no aplicativo e assim preencheu o aplicativo de conteúdos. Fiquei muito feliz, né, de estar conseguindo, né, colocando um trabalho ou expor a vida do meu povo para que todos pudessem conhecer e assim valorizar e respeitar, né, a cultura indígena. A arte da animação encanta educadores e estudantes, transforma a rotina escolar e se consolida como uma eficiente ferramenta de ensino. No 4º episódio da série sobre o uso da animação nas escolas, você vai ver como professores desenvolvem maneiras próprias
para introduzir o tema animação dentro da sala de aula. Nossa equipe visitou a Escola Municipal Poeta Cruz de Souza, onde a professora Daniele utiliza essa arte para apresentar a cultura indígena. Bom, a Anima Escola é um projeto que surgiu naturalmente da proposta do festival de sempre compartilhar o processo todo de criação e de elaboração de uma animação. Como vai ser a história, como vai ser o personagem, né? Construir esse personagem, construir todos os elementos. Aí afloram todos os conhecimentos que podem estar sendo trabalhados numa sala de aula. A animação e educação combinam. Joana Millier se formou em comunicação social e se aproximou da animação quando se especializou em mídia e educação. A partir daí, trabalhou com o Anima Escola e, durante o mestrado, pesquisou como algumas professoras usam a arte da animação com as turmas. Eu pesquisei 4 professoras da Rede Municipal de Educação do Rio, que justamente já tinham participado do projeto Anima Escola, tinham sido formadas pelo projeto. E aí, como é que elas, depois de terem passado por essa formação, né, para entender a linguagem, para aprender as técnicas, como é que cada uma desenvolve sua forma própria de trabalhar a partir do seu universo da escola, né, e a partir também da sua forma autoral de levar a linguagem para a sala de aula, né? Daniele Rodrigues é uma dessas professoras. Ela e seus alunos do CIEP Poeta Cruz de Souza, no Rio de Janeiro, vêm produzindo, desde 2012, uma série de animações dedicadas à causa indígena. Há muito tempo, um povo embarcou na grande cobra em busca da terra boa, pessoas e espíritos. Em 2011 eu fiz o curso do Anima Escola e a animação foi a ferramenta para eu trabalhar a temática indígena na escola. Nós começamos em 2012 com a animação tucano, que é o povo tucano lá da região oeste, noroeste do Amazonas. Em 2013 foi a Purinã, que também é da região amazônica. 2014 foi Guarani e Mibiá. 2015 foi o povo Calapalo do Xingu. Em 2016 foi o povo Assurini do Xingu, né, que é um povo bastante ameaçado pela questão da hidrelétrica de Belo Monte. As crianças conversaram com o representante, ficaram bastante impactados e fizeram o tema do desenho voltados para isso. A gente conheceu um indígena chamado Timei e ele veio para a cidade grande pedir ajuda porque na aldeia dele foi construída uma usina hidrelétrica. Depois da visita, a gente fez uma animação sobre o povo e a história deles. Timei nos falou uma história cheia de encantos, uma garça fabulosa e peixes que dançam. A animação, ela tem um outro tempo, né? Então você acaba que sai um pouco daquela estrutura mais rígida do tempo escolar e isso acaba que movimenta muito a escola, né? Isso transforma muito, isso mexe com a escola, isso marca muito as crianças, né? Marara voando em direção dele, aí vai dando o close. Aí numa hora, a gente para essa arara aqui do lado dele. Eu vejo a animação como um instrumento de poder, né? Que é uma forma de comunicação que você pode expandir para qualquer parte do mundo, adquirindo conhecimento também, porque as nossas animações, elas transmitem conhecimento. A animação reforça o empoderamento para todos, né? Pati, oba, namere, jopa, xixá, no coxi, porrito, erenea, aringa, sunia, tahami, abaixo, rapichoito, rapi, Como é bom aprender animando! Continue com a gente no próximo episódio da série sobre o uso da animação em sala de aula. Você vai conhecer uma turma que, através dessa arte, tem lições de cidadania. De acordo com o IBGE, os dados de 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostram que a taxa de frequência de crianças de 4 a 5 anos na pré-escola está em 84,3%.
No caso das crianças com menos de 4 anos, apenas 25,6% estavam em creches. Aumentar o acesso de crianças matriculadas em creches é um dos principais desafios da educação brasileira. Vamos conhecer agora a ONG Mão Amiga, que busca oferecer educação de qualidade desde os primeiros anos de vida das crianças. É saber que eles são responsáveis, que eles são capazes, que eles são honestos e com todas essas virtudes é possível mudar. As crianças são a esperança do futuro e esse futuro depende muito da educação. Por isso, desde 2002, a ONG Mão Amiga une esforços para ofertar educação de qualidade para moradores de comunidades carentes do Brasil. Estar aqui é uma proposta de mudança integral, de quem eu sou, o que eu quero fazer, dar oportunidade para eles imaginarem chegar lá. E só pela educação que é possível transformar. O primeiro colégio Mão Amiga foi fundado lá atrás, há 11 anos, em São Paulo, na região de Itapecerica da Serra. Este ano, o projeto se expandiu e uma outra escola foi construída, dessa vez no Distrito Federal. A gente já tinha como missão trazer um colégio, né, aqui para a nossa região, tendo em vista a defasagem tão grande que a gente tem de creche e escola. Inclusive aqui no Paranoá é a maior defasagem de creche e escola que temos aqui no DF. Então, com um problema tão grande, a gente sentiu esse desejo. No DF, a escola atende cerca de 100 crianças entre 3 e 4 anos. A ideia é que esses estudantes possam ir abrindo novas turmas até chegarem ao ensino médio. O ponto mais forte aqui do colégio é a gente fazer uma atenção personalizada dessa criança e da família. Então, conhecer primeiro a história da família, ver como é que essa família é no dia a dia, a rotina familiar dessa criança dentro dessa família. E aí, depois disso, ter um atendimento individualizado com essa criança. Então, aqui a gente não trata eles apenas como um aluno, mas como uma pessoa que tem uma história. Aqui no nosso quadro de funcionários, a gente tem uma psicóloga que faz todo esse acompanhamento familiar. Eles têm toda uma educação cognitiva e também do próprio corpo, né? Então, a gente faz aí esse trabalho onde eles possam se conhecer, se reconhecer, olhar para as famílias deles e sempre pensar, eu cheguei aqui, mas eu posso fazer mais. O envolvimento é tanto que ninguém ousa em ficar de fora. Eu amo a escola, porque ela é muito bonita e traz coisas muito legais pra gente. Estou encantada, não troco isso aqui por nada, que você se envolve tanto que você não se vê. Um dia que você falta aqui, você já fala assim, nossa, como é que estão minhas crianças, como é que eles estão? E é muito gratificante trabalhar com eles assim. A nossa maior missão, como eu falo, é romper o ciclo da pobreza através da educação. Por isso que a gente atende o pessoal da comunidade, porque a gente entende que uma educação de qualidade, com pessoas bem formadas, vão dar possibilidades de toda a população estar se desenvolvendo. Então é isso que a gente quer deixar para eles, que saindo daqui, que eles vão conseguir fazer essa mudança. A mudança em casa, a mudança na comunidade, e quem sabe a mudança que a gente espera nesse momento. As vagas ofertadas pelo colégio são divulgadas no site colegiomãoamiga.org.br. O Conselho Nacional de Educação aprovou nesta semana o texto da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Apesar do placar amplamente favorável dentro do Conselho, foram 18 votos a favor e apenas 2 abstenções, consensos em educação, ainda mais no Brasil, são raríssimos. As reações de educadores, portanto, foram divididas. Há desde aqueles que são contrários à ideia de uma base, que por isso criticaram o Conselho e o MEC pela sua aprovação, e há também grupos que são favoráveis à ideia de uma base, mas não da maneira como foi aprovada. E, obviamente, também houve apoio ao documento. O fato é que o MEC e o Conselho optaram por colocar o pé no acelerador para aprovar a base. Diante de um cenário de incertezas, com a troca de governos no âmbito federal e nos estados, a aposta foi de que era melhor fechar o ciclo no atual governo do que esperar para que outra administração continuasse com o processo. As brigas no âmbito do Conselho e do MEC, porém, não são nada perto do grande teste que a base enfrentará no momento de sua implementação pelos estados. Seu sucesso dependerá fortemente dessa articulação entre MEC e demais entes federativos e da aceitação pelos professores. Não será uma tarefa simples.
Em 2015, o Instituto ProLivro encomendou ao Ibope Inteligência uma pesquisa sobre o comportamento de leitura no Brasil. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita a cada 4 anos, entrevistou mais de 5.000 pessoas a partir dos 5 anos de idade e que leram algum livro nos 3 meses anteriores à entrevista. A pesquisa mostrou que houve um crescimento na quantidade de leitores no país entre os anos de 2011 e 2015. Hoje, 56% da população costuma ler livros. Mas, pela pesquisa, o brasileiro ainda lê pouco, em média quase 5 livros por ano, sendo que 2,5 livros não são terminados pelo leitor e que apenas 3 são livros lidos por vontade própria. E dos leitores que mais leem por gosto, os adolescentes entre 11 e 13 anos estão em primeiro lugar, representando 42%. E as crianças de 5 a 10 anos em segundo, com 40%. O principal fator na escolha do livro é o tema ou assunto, principalmente para adultos e aqueles com escolaridade mais alta. Para as crianças, por outro lado, o que mais influencia são a capa e as dicas dos professores. Vamos ver agora uma reportagem sobre o papel da literatura infanto-juvenil para a formação desse público em particular. Com os cabelos vermelhos e os pés virados para trás, o curupira preserva nossas matas e animais. Além do folclore, Ieda já escreveu para crianças sobre temas como a morte. Segundo a autora, trata-se de uma experiência estética e não de um livrinho fácil de ler. O que o escritor tem de fazer? Ele tem, de forma extremamente criativa, despertar o imaginário dessa criança, abrindo portas da percepção, de maneira que ela possa compreender, porque eu não estou fazendo um livro para mim e nem para a crítica, tem que estar muito claro para quem escreve para a criança qual é o público a que se destina aquela obra. Então, o que faz o escritor? Ele vai provocar, ele vai dar possibilidades para essa criança olhar as coisas de uma forma que ela não tinha se dado conta. O livro didático, ele está ensinando. Ensinar é insignare, né? Você vai marcar de fora para dentro a mente da criança. Tem o pato de tucupi, muqueca de pirarucu, tartaruga de mandioca e a farofa de turu. Eu acho que o escritor, ele é o primeiro ator do próprio texto. Dor que não passar por mim não chega ao leitor. Alegria que não passar por mim não chega ao leitor. Buscando estreitar os laços com os seus leitores e compreender os universos em que habitam, é que ela, por vontade própria, visita diversas escolas no Brasil e no exterior. Uma escritora que trabalha com temáticas sociais, né? Ela apresentou aqui vários títulos, fez uma conversa muito empolgante com os alunos, né? Você viu que eles participaram ativamente. Os livros da escritora estão presentes nas prateleiras das escolas de todo o Brasil, como, por exemplo, este, As Cores da Escravidão, escolhido para representar o nosso país no catálogo de livros infanto-juvenis mais importantes do mundo. Baseado em fatos reais, ele fala do trabalho escravo contemporâneo. Parti de um documento do Ministério Público do Trabalho e extraí desse documento um personagem e tentei traçar a trilha junto com ele. E foi uma coisa abissal, porque eu tive que elaborar o que leva uma criança a um trabalho escravo. Que nível de renúncia e de abandono essa criança passou da infância, perdeu a infância. Tive histórias dos meus avós, tal, que contaram que os avós deles sofriam. Esse tipo de livro tem que ser retratado desde a infância, para as pessoas aprenderem. Eu acho que com isso a gente pode modificar um pouco desse Brasil, que é racista, preconceituoso, homofóbico. Estimular o interesse pelos livros por meio de assuntos que fazem parte da vida e da identidade desses futuros leitores adultos. Aprender a olhar a história que não é da gente como se fosse da gente. E sentir, sem passe de mágica, dores insuspeitáveis, augúrios. É uma oportunidade das pessoas abrirem a mente, né? E ela fazendo isso, ela tá abrindo portas pra gente poder lutar mais ainda. A leitura é fundamental para o desenvolvimento do aluno na sala de aula e daí vem a importância da literatura infanto-juvenil. Estamos aqui na Feira Literária de Niterói para saber quais autores, quais livros os alunos têm lido. Quem é seu autor preferido? Maurício de Souza. Eu gosto de ler Turma da Mônica Jovem. Harry Potter. Quando eu crescer, eu tenho o sonho de ser autora. Eu tenho vários livros preferidos, mas o que eu mais gosto mesmo
É da Joaninha Sem Pintinhas. O último livro que eu li recentemente foi do Luciano Subirá, que é Até que Nada Mais Importe. Você tem algum autor preferido? Tenho. C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele é um filósofo do século passado. Ele escreveu os livros dele durante a Segunda Guerra Mundial e os livros dele são aquilo que ele ensinava, deixa eu lembrar, na rádio. Então, tudo aquilo que ele falou na rádio, ele botou num livro e os livros dele perpetuam até hoje, né? E isso é maravilhoso, o cara é muito inteligente. E a gente encerra essa edição da Rede Escola, que destacou os educadores brasileiros contemplados no Prêmio Professores do Brasil, oferecido pelo Ministério da Educação. Para ver ou rever o nosso programa, fique ligado na tela da TV Escola ou no site que está de cara nova, tvescola.org.br. E para quem vive no Rio de Janeiro, Grande Rio ou em Niterói, pode ver a Rede Escola pela Multirio, canal 26 da NET. Um grande abraço e até a próxima. Um beijo, gente. Tchau.